Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de botânica, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da botânica, não. E eu sei que vocês amam estudar as plantinhas, mas agora a gente vai ver a parte de morfologia vegetal. A gente vai estudar agora uma parte da morfologia das plantinhas. E assim, como eu sempre digo, também não é qualquer parte, porque agora a gente vai ter que dar conta dos tipos de raízes aéreas. Porque o que que acontece? Quando a gente está estudando os órgãos vegetais, a gente estuda a raiz. E vocês sabem que as raízes, elas apresentam uma classificação. Eu tenho as raízes terrestres, aéreas e aquáticas. Então, agora, a gente vai ter que dar conta das raízes aéreas, beleza? E um detalhe importante. Lembrem que ela tem esse nome de raiz aérea, porque isso são raízes que crescem fora do solo. Sempre que vocês escutarem ou lerem por aí essa coisa de raiz aérea, você vai ter que lembrar que essas raízes aéreas são as raízes que crescem fora do solo, tá? Eu gosto de brincar assim, cresce para cima, cresce saindo do solo, tá? E olhe, tem que lembrar desses tipos, tá? Tem que lembrar desses tipos. Então, preste atenção. Quando vocês são cobrados das raízes aéreas, a primeira raiz que você vai ter que lembrar é a raiz que a gente chama de raiz de suporte. Raiz de suporte. Quando você trabalha com essa raiz de suporte ou raiz escora, também tem gente que chama isso de raiz escora, é só tu lembrar uma coisa. Essa raiz, além dela melhorar a sustentação da planta, essa raiz é responsável em dar equilíbrio à planta. Ela vai equilibrar a planta. E deixa eu dizer um detalhe. Equilibrar principalmente em ambientes lamosos. Em ambientes lamosos, em ambientes alagados. Ah, André, quando tu fala assim de ambientes lamosos, a gente lembra logo de mangue. Exatamente. Essas raízes escora e essas raízes suporte, a gente encontra em plantas de manguezal, que são plantas que vivem no ambiente lamoso e precisam desse suporte para dar equilíbrio à planta. A gente não pode esquecer disso. Então, isso aqui, ó, tu vai lembrar logo de mangue. Ó, lembra logo do mangue, beleza? Não pode esquecer disso. Lembra logo do mangue. Você pode dizer assim, eu queria ver uma foto. Vocês sabem que toda vez eu mostro foto. Ei, olha para mim. É para olhar para mim. Esquece teu caderno, monstrinho. Olha para mim. Então, ó, vê. Raiz suporte ou raiz escora. Bota uma foto aí. Pronto, tá vendo a foto? Isso aí corresponde a uma raiz suporte, beleza? Tira essa foto. Ó, depois eu tenho uma raiz estrangulante. Cuidado com essa raiz estrangulante, algumas pessoas também chamam de raiz cintura. De raiz cintura. Tá? Não pode esquecer disso. Aí qual é a ideia? Geralmente, esse tipo de raiz, claro, é encontrado em plantas adventícias. Geralmente que a gente fala assim, plantas aéreas, porque são plantas que moram no corpo de outras plantas, tá? E qual é o detalhe? Ela é chamada de estrangulante ou cintura porque essas raízes, elas vão abraçar o caule de outras plantas. Elas abraçam o caule de outras plantas para poder sustentar aquela planta adventícia que está morando sobre outra planta. Agora, qual é a ideia? Geralmente, esse abraço mata a planta. Geralmente, esse abraço é tão forte, por isso que ela tem esse nome de estrangulante,
Porque ela mata a planta que está servindo de suporte. Sabe por quê? Porque quando ela dá um abraço, ela danifica os vasos externos que transportam seiva. E você que acompanha aqui o Cardume, você que acompanha a playlist de botânica, quais são os vasos externos que transportam seiva? Ei, monstrinha, como é o nome? Isso é o Phloema oliber. Aí o que acontece? Quando essa planta ela tem as suas raízes que estrangulam o caule de outra para poder se sustentar, essa planta que está sendo estrangulada, ela perde a capacidade de distribuir seiva elaborada. E perdendo a capacidade de distribuir seiva elaborada, perde a capacidade de distribuir comida. Porque nesse aperto você acaba com o xilema. Aí essa planta morre porque ela não vai ter distribuição de comida. Tá? Cuidado com isso, beleza? Ah, e deixa eu botar a foto, né? Pronto, tá aí, ó. Foto de uma raiz estrangulante. Bota a foto da raiz estrangulante aí. Tá vendo, ó? Isso é uma raiz estrangulante, beleza? Tira isso aí. Agora tem uma raiz tabular. Essa raiz tabular, geralmente ela é encontrada em plantas grandes. Ó, em plantas grandes. Eu vou colocar aqui. Em árvores grandes. Sabe por quê? Essa raiz tabular, ela tem esse nome tabular porque ela é uma adaptação que melhora o suporte da planta grande. Quando uma planta é muito grande, tem um caule lenhoso, um caule grosso, para melhorar a sustentação dessa planta pesada, você vai ter essa raiz tabular, que ela tem esse nome porque parece tábuas, nada mais lógico, que vai melhorar o suporte da planta no ambiente, melhora a sustentação. Eu sempre brinco que isso aparece muito em árvore de praça, árvore de parque. E ainda tem um detalhe, né? Para aquela galera, né, que tá andando lá no parque, que é bem rezada e pum, é aquilo que você leva a topada. Eu sempre brinco que é a raiz da topada. Ou quando você tá com seu boy, você tá com sua girl, você tá com quem você gosta, aí você tá lá andando lá, tal, todo distraído, pum, leva uma topada e quando vê, tropeçou na raiz. Geralmente é essa raiz tabular. Aí você pode dizer, André, mostra a foto dela aí, agorinha. Olha a foto dela. Vê. Tá vendo que ela parece uma tábua? E tá vendo que ela tá melhorando a sustentação nessa árvore? É por isso que a gente colocou isso, beleza? Não pode esquecer, tá? Tira a raiz tabular. Depois eu tenho a raiz grampiforme. Essa raiz grampiforme, como o nome já está dizendo, você lembra logo de grampos. E essa raiz ela é chamada de grampiforme porque ela é adaptada a prender o vegetal em suportes. Ela vai prender o vegetal em suportes. Basta você lembrar daquele exemplo clássico que algumas casas têm por aí, pode ser que você já tenha visto, que é aquela coisa do muro verde. Tem algumas casas, né, que faz o muro de alvenaria, tá? Bonitinho, tijolo e cimento. Aí depois bota uma plantazinha para crescer sobre o muro. E ela vai crescendo e ela vai como se ela estivesse grudando no muro. E ela consegue grudar no muro exatamente por causa dessa raiz grampiforme. Porque ela vai como se ela fosse grampeando a planta para que a planta conseguisse se sustentar em suportes. É por isso que a gente tem aqueles muros verdes, aqueles muros de alvenaria, todos revestidos de planta. Tá? Aí você pode dizer assim, coloca uma foto aí, agorinha, aí ó, raiz grampiforme, tá vendo? Vê como é que fica, vê como é que dá essa sustentação, beleza? Tira a raiz grampiforme, ó, depois eu tenho, essa eu acho massa, tá? É a raiz respiratória ou pneumatóforo. E como o nome já está dizendo, pelo amor de Deus, vocês não podem errar isso numa prova. Se a raiz é respiratória, qual é a função dela? Ei, menino, olha para mim. Menina, olha para mim. Qual é a função dela? Isso é respiração. É melhorar a troca gasosa da planta. Vai melhorar a troca gasosa. Aí você pode dizer assim, tá, mas para que vai fazer isso? Porque imagina uma planta que vive num ambiente alagado. Essa planta que vive num ambiente alagado, essas raizezinhas denominadas pneumatóforos, elas vão ajudar a planta a respirar no ambiente alagado. Aí você pode dizer assim, Andrei, então isso lembra um mangue novamente, né? Exatamente. A gente também vai observar isso em plantas de mangue. Aí é só você ter essa situação. Não sei se vocês já viram, mas assim, imagine que você tem lá o solo lamoso, tá? Aí você tem aqui a planta principal do mangue. Deixa eu tentar me esforçar para desenhar aqui. Tá aqui a planta principal. Aí, imaginem
que isso aqui é um ambiente que passa muito tempo alagado durante o dia, exatamente por causa da movimentação das marés. Sabe qual é a adaptação que vai ajudar principalmente as raízes respirarem? Essa plantazinha, ó, ela vai começar a ter umas raizinhas que vão crescer como se fossem uns pauzinhos verticais. Ó, vai fazendo isso, ó, para sair da água. Eu não sei se vocês já viram, mas por aí você encontra, principalmente quando você vai pra praia, tal, tem lá aquelas piscinas naturais, as pessoas usam aquela máscara de mergulho, que algumas pessoas chamam de óculos, que tem aquele pauzinho que ajuda a respirar, que isso é o snorkel. O que é que vai acontecer? Essas raízes respiratórias é como se fosse um pauzinho para ajudar a planta a respirar fora d'água. Porque, vê, isso aqui são estruturazinhas verticais, crescem para cima, e um detalhe importante, nessas estruturas, ó, eu vou encontrar um monte de poros. A gente vai ter um monte de poros aqui. André, esses poros têm nome? Tem. Na botânica tudo tem nome, por isso que vocês gostam dela. São os poros que nós chamamos, ó, de lenticelas. Ó, as lenticelas são os poros. E o que é que acontece? É por esses poros, é por esses poros, ó, que você vai ter a troca gasosa. Então é por isso que o pneumatóforo ele cresce verticalmente, como se fosse um snorkel natural, como se fosse aquele pauzinho para respirar fora d'água. E como isso é um pauzinho que respira fora d'água, vai estar cheio de poros. Esses poros são as lenticelas. Esses poros são as lenticelas e é por ali que você tem. É por isso que essa raiz, ó, é chamada de raiz respiratório ou pneumatóforo, beleza? E assim, o último tipo de raiz que vocês não podem esquecer para as provas, olha para cá, é uma raiz aérea chamada de raiz austório ou sugadora. E como o nome já está dizendo austório ou sugadora, é porque essa raiz ela é especializada em extrair alimentos do corpo de plantas hospedeiras. Aí você pode dizer assim, extrair alimento de plantas hospedeiras. Se ela tira o alimento de uma hospedeira, isso acontece em plantas parasitas? É exatamente isso. Isso aqui, ó, você vai encontrar, por exemplo, em alguns cipós que são parasitas. Alguns cipós que são parasitas. Porque o que é que vai acontecer? Essas raizinhas vão ter estruturas chamadas de austórios. Esses austórios é como se fossem microagulhas que vão furar o corpo da planta hospedeira até o danado do floema, que é o vaso mais externo, para tirar exatamente a seiva elaborada, para tirar comida. Para tirar comida da planta hospedeira. É por isso que isso é chamado, ó, de raiz austório ou sugadora. Cuidado com ela, tá? Cuidado com ela. Aí você pode dizer assim, André, mas tu nem botou a foto de uma raiz respiratória e nem de um austório. Tá, beleza. Ó, deixa eu colocar da raiz respiratória. Eu até desenhei, mas vou colocar foto de um pneumatóforo. Tá vendo? Ó, isso é um pneumatóforo, você pode ver que é muito parecido com o que eu desenhei. Tá vendo os pauzinhos saindo? Tira aí o pneumatóforo. Olha a raiz sugadora ou austório. Olha a raiz sugadora, tá vendo? A raiz sugadora ou austório é assim. Beleza? Tranquilo? Tira a raiz sugadora. Aí o que é que acontece? Com isso, a gente termina todos os tipos de raízes aéreas que vocês têm que saber para as provas. Aí você faz assim, sai da frente para tirar um print, agorinha, monstro, tá aí. Tira um print e coloca no caderno. Agora é a hora de vocês olharem pro caderno de vocês. Porque vocês primeiro têm que olhar para mim, que eu sou muito mais bonito do que o caderno de vocês. Tá? Tira print, copia tudo isso aí. Beleza? E com isso, ó, acabamos mais uma aula de botânica aqui no Cardume, tá? Mais uma aula de morfologia vegetal. E assim, tu gostou? Te ajudou? Ajuda o Teutuba? Ó, se inscreve aí no canal, dá um like, deixa um comentário aqui dando moral. E a principal ajuda de todas, monstrinho, pega essa aula, pega esse canal e manda pros amigos. Porque quanto mais gente vocês conseguem trazer pro Cardume, maior ele fica. Ele cresce mais rápido. E ele crescendo mais rápido, ele fica mais forte. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa para ajudar mais pessoas como você. Beleza? Tranquilo? E assim, quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Ô menino, menina, beijo!